Resumo da semana. Vamos agora ao resumo da semana. Já está aqui conosco o Antônio Vital, que é repórter, setorista de plenário. Como vai, Vital? Tudo bom? Tudo bem, Mauro? E tudo bem. Olá quem está nos assistindo também, né, pelo YouTube. Olá a todos. Essa semana foi bastante curta, né, por causa do feriado, mas tivemos 2 projetos do governo aprovados e os 2 dizem respeito aos repasses federais. Explica pra gente, Vital. Pois é, os 2 projetos são projetos do governo que tratam de repasse de recursos federais para estados e municípios. Um deles trata de recursos para combate a incêndios e desastres naturais, e o outro trata da Lei Aldir Blanc, né, que distribui recursos para municípios, para estados aplicarem em projetos culturais. Vamos começar falando do combate aos desastres naturais, que é uma coisa que está muito discutida aqui na Câmara, porque a maior parte dos deputados tem a consciência de que cada vez mais a gente vai ter que enfrentar esse tipo de situação, né? A gente pode lembrar o que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul. Então, esse projeto do governo, na verdade, ele simplifica e torna menos burocrática os repasses de recursos emergenciais. Ou seja, por exemplo, se a gente lembrar o que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, né, com aquela destruição toda, que afetou praticamente todo o Estado, toda a economia do Estado, sem contar vidas de pessoas e a economia, né, a infraestrutura, estradas, casas, estabelecimentos comerciais. O que chegou-se à conclusão de que a legislação atual, ou a legislação em vigor na época, tinha muitas exigências, como toda exigência que se faz quando se trata de recursos públicos para ser usado em qualquer coisa. Então, esse projeto, o que ele faz é simplificar os repasses. Por exemplo, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente poderão ser repassados para estados e municípios, mesmo sem as exigências, por exemplo, de convênios, de licitações, que isso, se você for tentar resolver uma situação emergencial com todas as formalidades exigidas pela lei, você não consegue atender a tempo a população atingida. Esse, pelo menos, foi o argumento do governo federal. O argumento da oposição, que criticou bastante o projeto, é de que acabou ficando muito frouxo o sistema de controle dos gastos públicos nessa situação, o que poderia gerar algum tipo de prejuízo para os cofres públicos. Outra coisa que foi bastante criticada, que esse projeto prevê, é que o governo federal participe de um fundo que tem um nome enorme, que chama Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos. O governo federal vai participar desse fundo, que será administrado pela Caixa Econômica Federal. Agora, a liberação desse dinheiro, de acordo com a oposição, como está no projeto, faz com que esse fundo, apesar de ter recursos públicos, seja gerido como se fosse um fundo privado, sem aquelas exigências todas de licitação, de convênios, de aquelas formalidades existentes quando se trata de uso de recursos públicos. Então, o argumento do governo foi justamente aquele, pegando como exemplo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que muitas das medidas anunciadas de liberação de recursos demoraram a chegar aos destinatários por conta das formalidades legais, né? Não sei se você lembra, mas de lá para cá, do ano passado para cá, foram quase umas 30 medidas provisórias com recursos extraordinários e que tinham que passar pela Câmara, que tinham que passar pelo Congresso depois, e sem contar outras alterações legais para permitir um socorro imediato. O que o governo fez foi reunir no mesmo texto, nesse caso, diversas medidas provisórias que tratavam desse assunto. Essas medidas ou não foram votadas ou estavam prestes a perder a validade. Então, o governo juntou num projeto só, que foi assinado pelo líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, e tem esses... É um projeto bastante extenso, que tem essa parte que trata de liberação de recursos, mas também tem outras medidas. Por exemplo, ele permite a atuação de tripulantes de aviões, de helicópteros estrangeiros no Brasil, sem obedecer às exigências de percentual mínimo de tripulação brasileira nessas aeronaves, nos casos de combate a incêndio, de socorro a vítimas, etc. Porque muitas vezes esses desastres naturais a gente acaba recebendo a ajuda de outros países.
Só que a legislação brasileira proíbe que os pilotos e tripulação desses países atuem aqui se não tiver um percentual de tripulação nacional. Então esse projeto também flexibiliza isso, permite também, por exemplo, a recontratação de brigadistas, que hoje, quando um brigadista é demitido, ele só pode ser recontratado depois de 2 anos. Esse projeto também reduz esse prazo para 3 meses para permitir uma contratação emergencial. Esse projeto acabou sendo aprovado, apesar de todas as críticas da oposição, e apesar também da obstrução que está sendo feita já há algumas semanas pelo PL e pelo Novo, que anunciaram a obstrução até que seja aprovado no projeto que anistia aquelas pessoas envolvidas nos processos, acusadas de participação em tentativa de golpe de Estado, que estão sendo processadas pelo Supremo. Existe um projeto aqui na Câmara, já tem as assinaturas necessárias para que seja votada a urgência, então a oposição, especialmente PL e o Novo, estão em obstrução em todas as votações até que isso seja votado a urgência dessa proposta no plenário. Obstrução, não sei se todo mundo sabe, mas é o uso de mecanismos regimentais para atrasar as votações. Requerimento de adiamento de votação, requerimento de retirada de pauta, várias questões de ordem uma atrás da outra, destaques, emendas para mudar o texto, de modo que a votação se estenda bastante. Então isso está sendo usado já há algumas semanas, tanto que, como essa semana é mais curta, acabou sendo aprovado esse projeto e outro projeto também, que trata também de repasses Vamos falar do federais. segundo, então, que são as mudanças na Lei Aldir Blanc. Você lembra que depois da pandemia, em 2022, o Congresso aprovou a Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que trata também de repasses federais para estados e municípios, mas essa é para investimento em projetos culturais. A ideia é fazer com que os estados e municípios recebam esse dinheiro, recursos federais, e distribuam, uma maneira, segundo o governo, que defende essa proposta, é uma maneira descentralizada de fazer com que recursos federais cheguem lá na ponta nos produtores culturais, né? Com o argumento de que, primeiro, é um setor importante da economia, né? E segundo, que essas pessoas, ao longo da pandemia, por exemplo, foram bastante afetadas, assim como outros setores da economia, como turismo, etc., né? Agora, o que aconteceu é que esse projeto, também do governo, ele faz alguns ajustes nessa lei de 2022. Ele torna, de certa forma, mais rígidos esses repasses. Ele estabelece alguns critérios para que os estados e municípios recebam esse dinheiro. Um deles, por exemplo, é que só vão receber esses recursos da Lei Aldir Blanc os estados e municípios que efetivamente tenham usado recursos próprios também na cultura, para não ficar também só dependendo dos recursos federais. Eles têm que ter usado os recursos próprios. Além disso, tem outro critério, por exemplo, todos os estados e os municípios com mais de 500 mil habitantes, para receber novo repasse, terão que ter efetivamente aplicado em cultura pelo menos 60% do que receberam no ano anterior. E os municípios menores, com menos de 500 mil habitantes, terão que ter aplicado pelo menos 50% para poder receber esse recurso. Além disso, a partir de 2027, para receber esse recurso da Lei Aldir Blanc, os municípios terão que ter um fundo destinado especificamente para isso. Além disso, a relatora, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ela deixou claro nessa lei, né, nesse projeto, que a Lei Aldir Blanc, que no começo era uma medida emergencial, passa a ser perene. Existe no projeto a previsão de dotação de 3 bilhões de reais por ano para esse fim, né, para destinação a estados e municípios para aplicar em cultura, até que essa soma, ano a ano, alcance 15 bilhões de reais. Depois de alcançar esses 15 bilhões de reais, aí cada ano a lei orçamentária vai definir qual recurso é destinado à distribuição para os projetos culturais para estados e municípios. Assim como o outro projeto, esse também recebeu muitas críticas. Deputados do Novo e do PL questionaram a prioridade de investimentos em cultura, disseram que seria muito melhor, por exemplo, que esses recursos fossem aplicados em saúde, em segurança pública, em educação, né? Também, da mesma forma que aconteceu no outro projeto, esses partidos também promoveram a obstrução da votação
que demorou bastante para ser votada. Acabou que, pela maioria do plenário, foi votado os dois projetos, tanto o dos desastres climáticos como esse da Lei Aldir Blanc, seguiram para o Senado. Muito bem, Vitão. Muito obrigado pelas informações e até o próximo resumo da semana. Até a próxima.